Olá, galera. Aqui é o professor Henrique. Estamos de volta para mais uma aula de matemática, tá? Dessa vez a gente vai passar alguns macetes envolvendo fração geratriz, tá certo? Então, o foco dessa aula é encontrar as frações geratrizes, ou a fração geratriz, de dízimas periódicas simples, tá certo? No vídeo anterior a gente mostrou através de equações, como encontrar, e agora a gente vai passar para vocês macetes para agilizarmos, encontrar o processo, a fração geratriz, tá certo? Então vamos lá. Primeiro eu quero que vocês analisem alguns detalhes nas frações, nas dízimas periódicas simples. Eu gosto de classificar, eu gosto de formar dois grupos com ela, porque isso vai nos ajudar muito em relação aos macetes. Como assim? Veja só, pessoal. Esses casos aqui, ó, letra A, B e C, é muito simples de a gente fazer. Letra D, E, F, também é muito simples de fazer. Observe que todos os casos aqui, a gente está trabalhando o quê? Dízimas periódicas simples, quando o período apresenta-se após a vírgula. Olha aqui, tá certo? Analisando essas coisas, eu noto que o quê? Ó? Como eu tenho um número decimal, o número que vier antes da vírgula, vamos imaginar aqui, 0,7777, é um número decimal, uma dízima periódica, tal e coisa. Antes da vírgula, eu tenho parte inteira. Após a vírgula, eu tenho parte decimal, certo? Para que eu estou falando isso? Porque vai nos ajudar a fazer essas continhas aqui. Notem aqui, quando você tiver uma dízima periódica simples, que a parte inteira for zero, isso quer dizer o quê? Todos os casos que vier 0, e o período, 0, e o período, 0, e o período, é muito simples, galera, da gente fazer esse esquemazinho aqui. Como é que eu consigo isso aqui? Deixa eu abrir uma tela aqui para vocês. Tá? Então, veja os casos que eu falei para vocês. Notem que aqui, todos os casos, a parte inteira é zero. Isso quer dizer que vamos ter números que são menores do que 1. Então, são dízimas periódicas menores do que 1. Quando vocês tiverem essas situações aqui, veja como é fácil a gente encontrar, sem precisar aquele processo de equações, encontrar as frações que geram essas dízimas periódicas. Olha só. Primeira coisa, eu sei que eu vou encontrar, já que é uma dízima periódica, eu tenho uma fração. Então, a fração vai ter número em cima e número embaixo. Não é assim? Então, o número de cima vai estar relacionado ao período. Como assim? Quem é o período aqui? O período não é 7? Lembrando que o período é o número que se repete. Então, 7, 7, 7. Então, 7 é o período. Se 7 é o período, então o numerador, que é o número que vai ficar aqui em cima, é justamente quem? O período 7. Tudo bem até aí? E o número que vai ficar embaixo, quem é? Ora, quem é o período? Não é 7? Quantos algarismos eu tenho nesse período? Lembrando que o número que eu vou colocar aqui embaixo vai ser 9, ou 9. Vai ser um 9 para cada algarismo no período. Você pode se basear por aqui. Ó. Se eu coloquei apenas um algarismo, que foi o 7, o denominador vai ser apenas um 9. Deu para entender a ideia? Vamos ver essa outra aqui, ó, para fixar a ideia aqui. Ó. 0,33333. Ora, passa a barrinha da fração, foca no período. Quem é o período? 3. 3, 3. Então, o período aqui é o 3. Então, o 3 vai ficar na parte de cima, é o numerador. Quem é que vai ficar embaixo? Ora, eu vou colocar embaixo um número, um 9 para cada algarismo do período. Como aqui só tem o número 3, é apenas um algarismo, então eu coloco apenas um 9. Está dando para entender a ideia, pessoal? Continuando a ideia aqui, ó.
0,23. Quando eu olho aqui, eu noto o seguinte, ó, igual, passa a barrinha. Quem é o meu período aqui? Ó, 23, então é o 23 que está se repetindo, então ele é o período. Então, se ele é o período, ele vai ficar, o numerador aqui da minha fração geratriz, vai ser o 23. E o denominador? Ora, se é um 9, que eu estou acrescentando a cada algarismo, aqui eu tenho um algarismo 2 e aqui eu tenho um algarismo 3. Quantos algarismos? 2. Então, é um 9 para cada algarismo. Então, vou colocar um para o 2 e um outro para o 3. Então, vai ficar 23 sobre 99. Tudo tranquilo até aí? A mesma coisa acontece com esse outro. Ó. Observa. Já que ele quer a fração geratriz, passa uma barrinha. Tá? Quem é o período aqui? 714. Então, se o período é 714, foca no período, tá? Focou no período, encontrou o período, então a parte de cima, que é o numerador, vai ser justamente o período. Ó. Depois de saber quem é o período, observa quantos algarismos vocês têm. Ó. Eu tenho um, que é o 7, outro que é o 1 e outro que é o 4. Totalizando quantos algarismos? 3. Então, isso quer dizer o quê? Que eu irei colocar um 9 para cada algarismo aqui. Então, vai ficar 999. Tá certo? Outra coisa. Quando vocês encontrarem as frações geratrizes, verifica se dá para simplificar, tá? Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu poderia simplificar as duas, no caso, o numerador e o denominador por 3, tá? Então, aqui ficaria assim, ó. Simplificando isso aqui por 3, e isso aqui também por 3, eu iria encontrar o quê? 3 dividido para 3, 1, e 9 dividido para 3, 3. Lembrando que na hora de simplificar, tem que usar o mesmo valor para o numerador e o denominador também, tá certo? A mesma coisa que vocês procurariam tentar verificar isso aqui, ó. 714 e 999, dá para dividir isso aqui por quanto? De cara. Daria por 3. Não é isso? Daria por 3, tanto o numerador quanto o denominador. Então, eu dividiria por 3 e encontraria a fração geratriz. Isso aqui é uma fração equivalente à geratriz, tá? Então, simplifique ao máximo para chegar até a fração pedida, tá certo? Então, aqui, esses são os casos. O primeiro macete, quando nós temos uma uma dízima periódica, que a parte inteira é 0, ou seja, que é uma dízima periódica menor do que 1, tá certo? Agora, vamos ver mais alguns outros exemplos. Então, voltando para aqui, aqui eu vou ter o quê? Todos esses casos a gente já fez, né? Então, vejamos aqui esses casos de baixo. Notaram a diferença? Que aqui embaixo, eu tenho números maiores do que 1, números decimais maiores do que 1. A letra A, B e C menor do que 1. D, E, F maior do que 1. Tá certo? Então, veja como é que a gente faz esse processo aqui, ó. Olha essa letra D aqui. Veja que é diferente, tá? Se fosse esse valor aqui, ó, 0,27, 27, de cara a gente já saberia quem era a fração geratriz, né? Seria o quê? Passar a barrinha. Quem é o período aqui? 27. Quem seria o denominador? 9 para cada algarismo. Como aqui eu tenho 2 algarismos, seria 9 e 9, ou seja, 99. E aí daria para simplificar, né? Simplificaria aqui ou por 3, ou se quisesse por 9, ó. Por 9. Daria o quê? 27 dividido para 9, daria 3, sobre 99 dividido para 9, daria 11. Então, daria 3/11, tá? Só que ali eu não tenho 0,27. Ali eu tenho 3,27. Então, o processo ele vai ser um pouco diferente.
Mas a gente vai usar essa ideia sim aqui, ó. Tá? Então, aqui é um número menor do que 1, é uma dízima periódica menor que 1. Aqui é uma dízima periódica maior do que 1, tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, qual é a dica? A dica é, como já tinha adiantado para vocês, um número decimal ele tem duas partes. Uma antes da vírgula e outra após a vírgula. A gente vai justamente repartir, no caso, desmembrar essas partes aqui, ó. Só que desmembrar de uma forma matemática, tá? Não é de qualquer maneira, não, ó. A gente vai pegar aqui, ó, e vai desmembrar ela usando uma operação matemática. Como é que seria? Então, veja só. Deixa eu colocar aqui. Então, vamos lá. Desmembrando isso aqui vai ficar assim, ó. Vamos separar a parte inteira da decimal. Então, nós temos 3,272727, assim. Então, agora, a gente vai desmembrar. Como assim desmembrar? Quem é a parte inteira não é 3? A parte decimal é o quê? É um número menor do que 1. Então, a ideia aqui vai ser o quê? Igual a 3, ó, esse número é igual a 3, mais quanto? Ó, parte inteira, é a parte inteira, ó, mais quanto? Mais 0,27, infinitamente. Então, notem aqui que a gente desmembrou isso aqui, utilizando uma operação matemática, que foi a adição, tá? Para mostrar que 3,27 é o mesmo, é igual a 3 mais 0,27. Para que isso? Para justamente retirar esse 3 aqui do lado, ó. Se a gente retira o 3, fica justamente uma dízima simples, tá? Que é menor do que quanto? Que é menor do que 1. E aí a gente faz pelo macete mais rápido, que é esse aqui, ó, que a gente acabou de fazer. Tá certo? Então, vamos para a tela agora, ver como é que fica, tá certo? Então, veja isso aqui, ó. Aqui, a gente desmembrou, tá? Parte inteira e parte decimal. Esse número decimal aqui, ó, a gente sabe fazer facinho, tá? Então, isso aqui, qual é a fração que representa ele? Passa a barra. Quem é o período? 27, né? Então, ele fica em cima. E o denominador, quem é? Ah, o denominador vai ser um 9 para cada algarismo. Então, 9. Um 9 para cada algarismo. Então, um 9 para o 2 e um 9 para o 7. Aí eu observo que aqui eu consigo simplificar a minha fração. 27 sobre 99, dá para simplificar por quanto? Dá para simplificar por 9 de cara, né? Poderia ser por 3, só que seria repetir mais outra simplificação, ou logo de cara por 9, tá? 27 por 9 dá 3, e 99 por 9 vai dar 11. Então, observe que a fração que eu vou utilizar, a fração geratriz, essa fração aqui, ela gera também essa dízima, tá? Só que aí você simplifica ao máximo para encontrar a fração geratriz pura, que eu chamo isso, entendeu? Que é a fração que a gente não consegue mais simplificá-la, não consegue mais manipular no sentido de diminuir nem numerador nem denominador, tá? Então, eu vou utilizar 3 sobre 11 no lugar dessa dízima periódica aqui, ó. Então, vai ficar, ó, repete o 3, mais, faz essa continha aqui que a gente fez e encontramos 3 sobre 11. E agora é só somar isso aqui. Ou você pode usar o MMC, ou você pode usar um tal de X do comandante por aí, ó. Como assim esse X do comandante? Veja só. Primeiro eu preciso entender que aqui tem o número 1. Porque todo número é divisível por 1, né? No caso, 3 dividido por 1 é próprio 3, 4 dividido por 1 é o próprio 4, ou seja, então esse valor, a gente tem o número 1 aqui embaixo. Então, veja só.
Depois disso, eu quero que vocês entendam esse processo aqui. Passa uma barrinha aqui, que é a da divisão da fração. E a gente vai fazer um x assim, ó, aqui, ó. O x do comandante, por isso que é x do comandante, tá? Começando pela direita, por aqui, ó. Olha que eu vou fazer isso aqui, ó. Fazendo isso aqui, olha que essa parte do x, que é essa parte aqui, ó, tocou no 3 e tocou em quem? No 11. Então dá o quê? 33. Multiplica, ó. Só multiplicar, ó. Lembra, ó, x é de multiplicação, tá? E aí só vou fazer a soma no final. Então agora a gente faz a outra parte, ó. A outra parte do x. Então tocou nesses dois valores aqui, então você só multiplica. 1 vezes 3, o resultado é 3. E por último, você faz a parte de baixo, ou seja, vai multiplicar os denominadores, ó. Multiplica o 1 vezes o 11. O resultado dá 1 vezes 11 dá 11. Então, isso aqui é igual a 36 sobre 11. 36 sobre 11. Então, essa aqui é o que a gente chama de fração geratriz. Então, essa daqui é a fração geratriz da dízima periódica 3,2727. 3,27, 27 e assim segue, certo? Então vamos seguir. Quem com quem, Henrique? Veja só. Primeiro número que eu vou pegar vai ser a parte inteira e o período. Pega essas duas partes e forma um número, tá? Esse é o número que a gente vai fazer ele menos um outro valor que vai ser só o quê? Só a parte inteira, tá certo? Então, vamos na prática. Veja esse caso aqui, ó, tá? Esse mesmo caso que a gente fez, que a gente já sabe que aí, né, como o período é 7, aí vai ficar 7 sobre, aí o período só tem um algarismo sobre 9, né? Agora veja utilizando aquela outra maneira. Primeiro, passa a barra. Qual é o número que vai ficar embaixo? Ora, o número que vai ficar embaixo vai ser um 9 para cada algarismo. Quantos algarismos eu tenho no período aqui? Então, se o período é 7, eu só tenho um algarismo. Então, eu vou colocar quantos 9 aqui? Apenas um. Tá? Porque um 9 é referente ao período 7. E a parte de cima? Como é que será feita a parte de cima? Ora, eu vou ter uma subtraçãozinha aqui, ó. O número que vai ficar aqui, ó, vai ser formado pela parte inteira do número decimal e o período. Quem é a parte inteira aqui? O zero, né? Então, zero. Quem é o período? 7. Então, o número que eu formei foi 0,7. 0,7 é 7, tá, gente? Eu só estou colocando para que vocês possam entender o passo a passo. Então, veja aqui. 0,7 menos o quê? Menos a parte o quê? A parte inteira, ó. Menos a parte inteira. Quem é a parte inteira aqui? Ora, a parte inteira é o zero. Então, só recapitulando a ideia. Número de baixo, nessa segunda maneira, ali está a primeira, tá? Mas a segunda maneira, a gente coloca um 9 para cada algarismo do período. Como aqui eu só tenho o período 7, só tenho um algarismo, coloquei apenas um 9, tá? Resolvemos a parte de baixo. Vamos resolver agora a parte de cima. O primeiro valor que eu tenho, o primeiro número que eu vou formar é o inteiro mais o período. O inteiro aqui é o 0 e o período é o quê? É 7. Menos a parte inteira novamente, que é o próprio 0. Então, 7 menos 0 vai dar 7 sobre 9. Então, a gente acaba de encontrar o quê? Fração geratriz dessa dízima periódica.
Perfeito? Então, vamos lá para um outro modelo. Observa que, independentemente se aqui é 0 ou não, essa maneira que a gente está fazendo aqui serve, tá certo? Então, observa. Primeira coisa, passa a barra. Vamos resolver a primeira parte de baixo, que é a mais simples, tá? Para resolver a parte de baixo, eu preciso olhar para o período. Quem é o período aqui? 27. 27 tem dois algarismos. Tem o algarismo 2 e o algarismo 7. Ó. Então, a gente vai colocar um 9 para cada algarismo do período. Então, quantos 9 iremos colocar ali? 2 9. Um 9 para o 2 e um 9 para o 7. Resolvido a parte de baixo, vamos resolver a parte de cima, ó. Lembra que vai ter uma subtração dessa segunda maneira? Então veja aqui, ó. Quem é o primeiro número que a gente vai colocar aqui? Vai ser formado pelo quê? Ah, vai ser formado pela parte inteira mais o período. Ó, quem é a parte inteira aqui? O 3. Quem é o período? 27. Então o número que eu vou subtrair vai ser 327 menos o quê? Menos a parte inteira. Tá? Quem é a parte inteira? 3. Ora, 327 menos 3 vai dar 324. Dividido por quanto? Por 99. Note que esse valor dá para simplificar, não dá? Ou dá para simplificar por 3, se quiser, ou de cara logo por 9, tá? Eu vou colocar logo por 9 a simplificação, para ganharmos tempo. Então, 324 dividido para 9. Primeiro fazer a parte de baixo, né? Ó, 99 dividido para 9 dá 11. E 324 dividido para 9 dá 36. Fechou aqui? Então, aqui é a nossa fração geratriz. Ou seja, é essa fração que gera essa, o quê? Essa dízima periódica simples. Existem outras? Existe. Existem as outras frações, que é aquelas que a gente chama de frações equivalentes a essa fração, tá? Mas aí, de preferência, tente sempre fazer a simplificação para encontrar o que eu chamo de fração pura, que é aquela fração que não conseguimos simplificá-la, tá certo? Deu para captar as dois macetes, pessoal? Então, vamos que vamos. Então, agora é com vocês, tá certo? A gente respondeu a letra A e a letra D, tanto usando o método tradicional, quanto usando os macetes. E aí vocês tentam fazer cada uma dessas aqui, usando o macete, e depois faz usando o método tradicional, que é aquele método usando as equações, tá certo? Então, obrigado, pessoal. Espero que tenham entendido. Caso não, dá uma pausa, dá uma voltadazinha no vídeo e rever novamente, tá certo? Então, valeu, boa aula para vocês.